Então, fala galera, aqui é o João. Muito bem, nesse vídeo tô gravando ele em um cenário um pouco diferente, porque eu vou dar uma volta com o meu cachorro agora. Foi um dia que eu cheguei da faculdade bem tarde, né, que eu aproveitei pra sair com a minha namorada, viver a vida normal, né. Eu tenho uma prova que ela vai acontecer daqui 2 semanas, e daí eu vou entrar numa sequência de estudos muito forte, e vale a pena a gente ter esses momentos de descontração, principalmente sim no final da semana, que é quando geralmente a gente já trabalhou durante o dia e tudo mais. Durante a semana, né, já teve os seus... você cumpriu as suas metas e tudo mais. E daí você vai pro final de semana e consegue aproveitar ele da melhor forma. E hoje eu tive um atendimento que eu acho que ela vai assistir esse vídeo e ela vai lembrar, que foi com uma aluna, né, uma estudante aí que eu tô acompanhando pro Enem. E daí a gente, em determinado momento ali da sessão de mentoria, ela me falou Não, a gente conversando ali, eu falei assim, pô, muitos adoecem buscando a medicina, muitos mesmo. E poucas pessoas falam disso. Poucas pessoas falam de, por exemplo, pessoas que tiveram crise de ansiedade generalizada por conta, porque entrou dentro desse mundo da preparação para o vestibular, para medicina e tudo mais. E desenvolveu esse quadro que antes não tinha, mas depois que começou a estudar para medicina, começou a ter. Outro ponto também é pessoas que desenvolveram crises depressivas, né? Então, pessoas que ficaram depressivas porque começaram a estudar. E não por conta do estudo propriamente dito, mas sim por conta das questões que envolvem o estudo ali, né? Tipo a parte prática envolvida, a frustração, muitas vezes, de uma reprovação. Isso tudo afeta bastante a gente, e pessoas que não conseguem trabalhar bem o emocional delas acabam realmente desenvolvendo patologias mentais que depois, pô, tem que entrar com um processo medicamentoso e tudo mais. E isso, uma vez que essa janela é aberta, é muito difícil de ser fechada. Não tô falando que nunca mais vai ser fechada, vai sim. Até porque a gente tem processos de terapia que fazem muita diferença. A parte da terapia medicamentosa é essencial também para alguns casos, em que realmente as pessoas melhoram e se sentem bem melhor depois de tratar com isso. Só que a gente tem que pensar que muitas vezes não é você tampar os buracos que vai resolver o problema, e sim você entender do porquê que os buracos estão aparecendo. Deu para entender? Então você tem que não só... você não tem que só tratar os sintomas do problema, mas sim a causa do problema. O que é que está causando o problema? O que é que está causando a sua ansiedade? O que é que está causando a sua depressão? O que é que está causando... cara, síndrome do pânico. Eu já entrei em contato com pessoas, alguns alunos que desenvolveram esse quadro. Não por conta só dos estudos, mas sim porque a vida ela é muito dinâmica e ela tem desses pontos, sabe? Já eu volto, rapidinho. Bom, o avião tava passando aqui, meu cachorro começou a brigar aqui. Enfim, mas eu vou continuar esse vídeo aqui, que eu tenho que postar ele ainda hoje. E por isso que eu tô gravando aqui no meio da rua, pessoal. E, bom, enfim, eu gravei um vlog ontem, eu não sei, algumas pessoas assistiram, né? E já recebi bons comentários do pessoal falando que gostou. Mas se você não assistiu ainda, por favor, considere assistir. Eu vou deixar o link aí na descrição, ou aqui em algumas tags, vai aparecer por aqui. E daí você assiste lá e me fala se vocês gostaram ou não. Amanhã eu pretendo entregar outro vlog, né? Amanhã eu vou participar de um curso de farmacologia. Enfim, continuando, pessoas que desenvolveram síndrome do pânico e, pô, lidam com essa questão justamente por conta de desafios da vida e por estarem inseridos dentro de uma preparação para o Enem também. Porque, cara, na primeira aula da sessão de mentoria eu trato da parte de mentalidade. Eu já falo, uma das coisas que eu falo pô, não é fácil. Não é fácil, você vai se sentir muitas vezes sozinho, você vai se sentir incompreendido, você vai se sentir realmente abandonado, você vai sentir que não é capaz. E isso tudo molda muito como a gente lida com os problemas que acontecem na nossa vida. E assim, muitas pessoas, o que foi falado na minha mentoria hoje, né, e tudo mais, é que muitas pessoas, pô, se perdem muitas vezes nos sentimentos delas relacionados ali ao processo de preparação. E muitas vezes quando
essa carga emocional, ela não é bem gerida, ela não é bem trabalhada, não é bem estruturada, ela não é acolhida, ela não é interpretada corretamente, vai se tornando cada vez mais um processo realmente patológico, a ponto de isso adoecer o próprio corpo. Então, é muito comum a gente ter pessoas, por exemplo, estudando para o Enem, com problemas, né, mentais, questões mentais envolvidas e ter efeitos físicos, né? A parte física está comprometida também. Então a pessoa começa a perder cabelo, ela começa a ficar com muitos cabelos brancos, ela começa a não conseguir dormir direito, a visão começa a ficar até meio assim, porque é como se ela não descansasse, fizesse muita pressão na cabeça para estar sempre chegando às coisas, que mais? Ela fica, de certa forma, o conhecimento dela, ou a aprendizagem dela fica comprometida, porque ela esquece mais das coisas, entendeu? Tudo porque muitas vezes a questão do equilíbrio emocional não está sendo bem trabalhada. E outra coisa que eu falo na minha sessão de mentoria também cara, existem algumas coisas que podem garantir sua aprovação, e uma delas é o equilíbrio emocional. Se você chegar no dia do Enem, e por mais que você tenha o Billy ali, e por mais que você tenha se preparado com um bom tempo e tudo mais, você ainda assim não chegou lá na hora da prova e surtou, cara, sua aprovação pode escorrer pelas suas mãos ali, entendeu? E, cara, é basicamente isso que eu tinha pra falar. Já eu continuo o vídeo, rapidão. Bom, galera, já aqui no meu quarto, pra finalizar esse vídeo, antes não esquece de se inscrever, de curtir, de comentar, de me falar o que vocês acharam, se vocês concordam ou não. Se o tema do vídeo foi interessante, né? Continuando essa série de vídeos diários aqui pro canal. E uma mensagem final, assim, que eu tenho. Pessoal, busquem ajuda profissional. Eu acho que processos terapêuticos são muito válidos. Eu acho que eles são bem-vindos. Eu passei por 3 sessões de terapia. 3 ou 4 sessões de terapia no ano que eu passei. Eu não consegui continuar, né, com o terapeuta, mas ele já me ajudou muito. Eu encontrei eles num site chamado PsyMeet, então o valor das consultas lá é um valor social, então ele é bem mais acessível. E assim, a quantidade de sessões de terapias que eu tive já foi suficiente para me ajudar bastante, entendeu? E lógico que existem pessoas e pessoas, casos e casos. No meu, é como se eu não conseguisse enxergar as outras coisas boas que existissem, que estavam, né, aparecendo na minha vida, que faziam parte da minha vida, porque eu estava focado muito na medicina. Enquanto que essas coisas eram tão importantes quanto a medicina, entendeu? E depois que eu comecei a enxergar os meus troféus, os outros, assim, o fato de eu estar me formando numa faculdade de excelência, a segunda melhor faculdade de enfermagem do país, o fato, de eu ter uma igreja em que eu sou acolhido, de eu ter uma boa família, ter uma namorada, enfim, etc, várias coisas. Depois que eu consegui enxergar essas outras coisas, a medicina veio, entendeu? Então foi algo que eu aprendi na terapia e foi algo que se eu não tivesse trabalhado antes, se eu não tivesse, cara, cuidado mesmo daquele sentimento que eu tava sentindo e tudo mais, aquela emoção, muitas vezes poderia se configurar em um quadro de ansiedade, que era o que eu mais ou menos estava sentindo, entendeu? Então busque auxílio profissional, que isso vale muito a pena e isso faz total diferença, beleza? Então é isso que eu tinha pra falar no vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado e até a próxima, pessoal. Não se esquece de curtir, de se inscrever e de comentar também. Valeu, até amanhã. Fui!